Hoje a gente vai falar, a gente tem falado o mês inteiro sobre medos, porque é um assunto bem recorrente nas nossas conversas, nas dúvidas das mulheres. A gente vai falar um pouco sobre o que deixaram na nossa caixinha, como a gente já explicou sobre como que a gente pode enfrentar os nossos medos. A gente já falou esse mês que não tem segredo, o grande segredo é que você vai ter medo, medo é natural. E Didi, hoje eu estava assistindo, você já assistiu Tainá com a Paola, um desenho no Netflix? Não? Não, não assisti. Eu estava assistindo com o Natan, Tainá, é um desenho da Indiazinha mesmo, Tainá. E aí, o Nathan tava Uhum. assistindo e de repente eu escutei ela falando, eu achei tão legal, quase que eu gravei pra colocar no story. É, alguém falou pra ela assim, nossa, eu não consigo, eu tenho muito medo. E ela falou assim, mas eu também tenho medo. Ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é enfrentar os seus medos. Não tem quem não tenha medo, todo mundo tem. Eu achei tão Ai, fantástico, que bonitinha. muito legal, muito legal. Porque é exatamente essa ideia. Não tem, não existe, né? A gente já falou sobre isso esse mês, que não tem como não ter medo. É um sentimento intrínseco, faz parte, é protetivo, é importante. E aí hoje, como a gente já falou um monte de coisa sobre o medo, e quem quiser volta nos outros aulões, tá tudo no nosso feed. Hoje a gente vai falar sobre aqueles medos que ficam lá guardadinhos. Porque é pior a gente deixar, né, guardado e fingir que não tem medo. Porque tem gente que passa por Uhum. cima, né, e finge. É, Não, é vou me verdade. cuidar, vou deixando passar. Ou então pensa, não, que bobeira, isso daí é bobeira. Não vou nem falar sobre isso porque é besteira. E aí vai deixando passar. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Nem me apresentei, mas eu sou a Thaís, quem não me conhece. Bom, eu sou a Didi também, para quem não me conhece, dou daqui da IP, assim como a Thaís. E falando um pouquinho desse medo que ela tá introduzindo aí para vocês, tem aquela. Falando de parto, né? Falando de medo do parto, tem aquele medo, medão, que é o medo no geral, assim, aquele medo que todo mundo tem, né? Sim, todo mundo pensa, nossa, medo do parto normal, nossa, como é a dor, nossa, o parto normal. É aquele medo medão e tem os medos medinhos, né? Que são aqueles medos mais particulares, assim, né? Desde a pessoa não saber se ela consegue dar conta do parto normal, se a dor é realmente aquela dor que todo mundo diz, medo de ela precisar de uma cesariana no meio do trabalho de parto. Então, cada mulher tem ali os seus medos específicos e os seus pontos fracos, né? Vamos dizer assim, em relação à preparação para o parto. Sempre tem um ponto que algumas mulheres têm que é onde paralisa mais, né? Porque é como a Thaís disse, é normal que a gente tenha medo, o medo faz parte, mas tem alguns tipos de medo que podem desencorajar, desestimular. Então, é muito importante que a gente converse sobre eles, justamente para abrir a cabeça, porque quando a gente tem o medo e a gente desmistifica o que está envolvido nesse medo, a gente torna para o nosso cérebro torna aquilo mais consciente, né? O cérebro sabe o que está acontecendo, a gente ensina para ele que isso acontece por causa disso, mostra a direção para o nosso cérebro para que ele encare de forma melhor esse medo, para que esse medo não atrapalhe, porque é como a Thaís falou, a gente vai sentir medo, não adianta a gente estudar e achar que a gente vai chegar lá sem medos, porque não é isso que acontece. Na hora, né, em algum momento a gente tem medo e a gente só precisa lidar com eles, né? E não deixar com que algum desses medos paralisem. Então, hoje, se você tiver em relação ao parto algum medo muito específico seu, por mais pequeno que possa parecer para você, possa parecer, você pode achar que para a gente é uma bobeira, mas é muito importante você cavocar esse medo, você expor esse medo
enfrentar, né? Enfrentar ele, mostrar que é um medo, é uma coisa que você sente, que é válida, e desmistificar. Muitas vezes a gente conversa sobre o que está envolvido nesse medo e talvez as coisas fiquem mais claras para você e isso te ajude. Então, hoje é muito importante que você participe dessa conversa com a gente. Escreve pra gente o medo que você tem. Se você quiser deixar aqui na caixinha de perguntas o medo que você tem pra gente não perder, né, no meio da conversa aqui. Então, pode deixar. A gente vai conversar aqui sobre o que as pessoas deixaram na caixinha, como a Thaís falou, né, na caixinha do Story. Mas se você tem algum medo, lembrou de algum, não queria falar, mas agora quer, pode escrever aqui que a gente vai falar, tá bom? Eu queria dar um exemplo de medo que pode parecer assim, bobo, entre aspas. Hoje a gente vai falar especificamente dos que estavam na caixinha dos stories e do de vocês. Mas esse não estava, mas eu acabei de lembrar, assim, de cliente que tinha medo de fazer cocô no parto. Que às vezes você pode pensar assim, nem vou falar sobre isso, que é um medo bobo, não, né? Mas é importante a gente conversar, entender em que momento isso pode acontecer, como que acontece, como que as pessoas ao redor lidam quando acontece, que é muito comum. Que às vezes esse medo pode fazer com que você não ache, com que você prenda, com que você confunda, porque é muito parecido lá no expulsivo também, essa questão né, da vontade de fazer cocô e a sair na hora que o bebê passa pelo reto. E aí isso pode ser um gatilho para o seu medo e você, ao invés de relaxar para o bebê sair, você prender e tornar mais difícil a saída do bebê. Então é importante, por menor que seja, por mais que você pense, não preciso falar sobre isso, é importante você colocar pra gente. Se quiser colocar na caixinha, ninguém vai ver, né? Quem está colocando, então fica anônimo o seu medo e a gente conversa com ele. Se quiser colocar nos comentários também, mas a gente às vezes perde um pouco nos comentários. Bom, primeiro medo que colocaram lá na caixinha, eu acho que isso é um medo bem recorrente, é o medo da dor na contração. Porque a gente escuta, a gente passa a vida inteira escutando muito sobre o que é essa dor da contração, né? Sobre que é a pior dor do mundo. Então tem gente que, a maioria das mulheres, eu acho que tem medo mesmo de passar por essa dor. Que é o medo do desconhecido também. E aí, como que a gente enfrenta esse medo da dor da contração? E acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que não existe comparação da dor da contração com nenhuma outra dor. E a gente fala bastante sobre isso quando a gente fala sobre a dor do parto, né? Que a gente fala bastante sobre a questão de como é a contração, como é essa dor. Então, não tem comparação da dor da contração com qualquer outra dor. Por mais que as pessoas tentem comparar para tentar fazer a gente entender que dor é essa. Por quê? Porque todas as outras dores, elas são dores de tecido, de tecido degradado, né? De ferimento, do corpo sendo atingido. Qualquer outra dor, dor de cólica de rim, que já compararam, de ossos quebrando, de 1000 ossos quebrando, dor de atropelamento, qualquer outra dor, é uma dor física que está fazendo mal ao seu corpo. A dor da contração é uma dor fisiológica que o seu corpo está produzindo. E junto com essa dor, tá vindo hormônios que te ajudam a lidar com essa dor. Então, essa é a principal verdade que você tem que lembrar. Então, se você for lembrar todos os dias naquelas afirmações positivas, uma que eu gosto muito é de pensar, a dor é passageira e o meu filho é para sempre. Ela passa. Essa dor, ela vai passar e ela tem intervalos, ela não é contínua, ela não é a mesma dor do começo do trabalho de parto até o final do trabalho de parto, que é outra ideia errada que as pessoas têm a respeito da dor.
né? Acha que é a mesma dor, desde o começo é aquela dor lacinante até o final. Não é a mesma dor. No começo do trabalho de parto, você vai sentir um tipo de dor e ela vai se modificando ao longo do trabalho de parto. Então, essa dor é fisiológica, ela é sua amiga, ela é provocada por você. Se ela é forte, é porque você é forte, porque o seu corpo está produzindo essa dor. Essa dor, ela é passageira, ela tem intervalos, você consegue suportar essa dor. E essa dor é uma dor não de degradação do tecido, é uma dor que está te ajudando a trazer o seu filho para o mundo. Se a Didi quiser completar aí sobre a dor, quiser falar mais alguma coisa, a Didi acabou de parar, né? Acho que ela travou. Vocês estão me escutando? Só a Didi que travou ou eu travei também para vocês? Dá um oi, estou viva, hallo. Bom, eu vou continuar falando. Alguém me dá um sinal de vida para eu saber que a Didi caiu mesmo. Dá para ouvir, né? Obrigada, Rafa. Muito obrigada. Enquanto a Didi vai entrando, eu vou continuar falando, porque ela caiu. Eu vou para a próxima. Se alguém tiver alguma dúvida aí com relação à dor da contração, essa questão do medo da dor da contração, também pode colocar na caixinha ou pode perguntar agora. A Didi tá travando, vai mudar de cômodo. Bom, enfim, de novo, a gente enfrenta os nossos medos conhecendo um pouco mais sobre eles. Lembrar que a dor faz parte do processo vai te ajudar. Lembrar que a dor, ela faz com que hormônios do seu corpo sejam liberados para você conseguir lidar com ela também vai te ajudar. E aí a gente tem vários métodos de alívio da dor não farmacológicos e caso você queira também tem os métodos farmacológicos, que é a analgesia, por exemplo, que é um método de alívio da dor. Então, a dor não é maior do que você pode suportar e ninguém nunca morreu da dor no parto. Nunca. Assim, não existe. A outra caixinha que mandaram e que eu acho que é uma coisa bem recorrente, é o medo de não conseguir. Alguém aqui já pensou isso? Ah, eu tenho medo de não conseguir. É um medo que eu escuto bastante, assim, nossa, eu morro de medo de não conseguir. Olá, bem-vinda de volta. Caí, mas voltei. Caí, mas levantei. Opa, mas cai, mais levanta. A Tani falou, eu tenho sempre medo de não conseguir. E aí é importante, gente, é muito recorrente, é bem comum a gente encontrar. Eu acho que eu também pensava isso na minha primeira gestação, acho que eu pensava bastante sobre isso. Ah, e se eu não conseguir? E aí a gente pode primeiro pensar sobre o que é conseguir. Qual é o nosso objetivo, né? O que a gente deseja? Primeira coisa é pensar sobre isso. E qual é o alvo final? Então, cada um vai ter aí princípios e vai ter valores, mas eu acredito que dentre um dos alvos finais melhores, assim, é a gente ter uma boa experiência, ter um parto respeitoso e mãe e bebê estarem bem. Esse é o objetivo, né? E aí, outra coisa que eu acho que a gente pode pensar a respeito de não conseguir é que é um processo biológico, fisiológico. E você já está conseguindo, para quem está aí no final da gestação, desde o começo. Você já está lidando com isso desde o começo. O parto é só uma fase, né? Mais uma fase do jogo. Depois tem várias outras.
Várias, várias. O Muitas. chefão tá longe ainda. Chefão, ixi. Eu acho O que medo. o chefão tá longe. É, chefão, olha. E eu acho que esse medo de não conseguir está bastante ligado à dor no parto também, né? Eu acho que ele que tá um pouco associado. Não sei se vocês que falarem eu tenho medo, se tem outra coisa associada aí, mas eu acho que está bem associado também de não conseguir aguentar a dor do parto. E aí a gente linka um pouco essa outra coisa que a gente acabou de falar, que a gente precisa entender um pouco melhor o que é a dor, para que ela serve, por que ela existe e como que a gente lida com ela. E aí, o não conseguir, eu acho que ele fica menor. E sobre as fases do trabalho de parto, vai ter uma fase no trabalho de parto, que é a fase em que as contrações elas são mais desafiadoras, que toda mulher tem essa sensação, eu não vou conseguir, eu estou fraca agora, não vou conseguir. Isso é importante a gente saber que é hormonal. Nesse momento, o cérebro está mandando para a gente adrenalina, que vai ser importante para o expulsivo. Então, é fisiológico também, é hormonal também. Quando você pensar, não, eu não vou conseguir, agora disso eu não passo, agora eu não aguento mais, lembra que logo depois desse pensamento tá o nascimento do seu bebê. Tá, assim, logo ali, logo depois desse pensamento. Hoje não tá fácil pra Didi, coitada. Tá nos buracos feios aí. E aí, eu acho que outra coisa associada a, a esse medo de não conseguir, vem outra caixinha que a gente recebeu, que é ir pra cesárea. Colocaram lá medo de ir pra cesárea. E talvez tenha essa sensação, eu fui pra cesárea, então eu não consegui um parto normal. Isso não é real. Não existe o verbo, não existe a negativa para o verbo conseguir dentro do nascimento, dentro desse quadro, dessa experiência de nascimento. Por quê? O trabalho de parto, ele é muito importante. Todos os hormônios, todos os ciclos fechados, todos os sistemas que foram concretos, concluídos durante o trabalho de parto, isso é importante para você e para o seu bebê. Didi, eu linkei, não sei se você conseguiu acompanhar, eu linkei o medo de não conseguir com o medo de ir para cesárea, porque eu acho que é outra coisa que também está bem próxima. Então, às vezes, tem essa sensação depois, eu fui para cesárea, eu não consegui. Mas se você está sendo bem acompanhada, se você precisou de uma cesárea, se você teve uma boa indicação, isso não é não conseguir. A gente tem uma porcentagem de mulheres que vão precisar de uma cesárea. E passar pelo trabalho de parto com desfecho numa cesárea, é claro que, principalmente para quem está se preparando para o trabalho de parto, para o parto normal, não é algo que pode parecer frustrante, mas não é demérito, não é fracasso, não é não conseguir, porque você conseguiu fazer o trabalho que você tinha que fazer. O seu corpo fez o trabalho que tinha que fazer. E se você precisou de uma cesárea no meio desse caminho, que bom que ela existe. A cesárea, ela não é ruim. Eu acho que eu já falei sobre isso, né? A, que no meu primeiro parto eu tinha esse medo de ficar muito tempo no trabalho de parto e terminar numa cesárea. E hoje esse medo para mim ele é pequeno, ele é mais leve. Eu acho que eu ainda tenho esse medo, mas hoje eu entendo a importância de passar pelo trabalho de parto. Então ele vai com o conhecimento, o medo ele vai perdendo força. Você quer acrescentar, Didi, sobre essa Não, questão? acho que é isso mesmo. E até quando a gente, de repente, né, pensando aí no sistema obstétrico que é muito cesarista, que a gente vive, né?
muitas vezes passar por uma cesárea desnecessária, né? Sabendo que é desnecessária, mas você está lá na mão de um plantão intervencionista, de um plantão cesarista. Mesmo que você passe por uma cesárea desnecessária por conta de uma assistência ruim, também não significa que você não conseguiu, né? Porque aquilo está interligado ao sistema que a gente vive, né? Que a gente está inserido e que muitas vezes não vai respeitar. Então, não tem como dizer que você não conseguiu porque você fez tudo que você pôde, né? Na maioria das vezes você está ali, você está bem informada, você está sabendo tudo que pode acontecer. Muitas vezes você sabe conscientemente de que aquela cesariana não foi bem indicada, mas os recursos que você tinha naquele momento, muitas vezes fizeram com que isso não fosse capaz, mas na grande maioria das vezes foi feito tudo que a mulher precisava fazer, né? A mulher gerou, a mulher estudou, a mulher estava lá, fez o possível, deu o seu melhor. Essa questão da gente ter um sistema obstétrico cesarista não é culpa da mulher, né? É culpa desse sistema, é culpa de tudo que está em volta disso. E não significa que você não conseguiu, né? Você fez o que era necessário para que tudo pudesse acontecer. É lógico, a gente aumenta as chances de ter uma experiência positiva, um parto embasado em evidências quando a gente está mais preparada, né? Tem mais informação, quando a gente busca, de fato, a melhor assistência possível de acordo com nossos recursos financeiros. Então, se realmente você está na melhor opção que você tem, se você pesquisou, você viu que é a melhor opção, a gente vai reduzindo as chances de passar por uma cesárea desnecessária, mas isso não significa que é um demérito seu se isso não acontecer, porque o sistema realmente tá aí roubando partos diariamente das mulheres e é difícil, esse sistema é difícil, é só com informação que a gente vai é, colocando ele abaixo e fazendo, né, que a gente comemora cada parto normal que acontece justamente porque vencer o sistema é um desafio diário que muitas mulheres passam, né, e não sofrer violência obstétrica, além de não passar por cesarianas desnecessárias, também é uma vitória que a gente comemora todos os dias em passinhos de formiguinha mesmo, porque o sistema é cruel, né? Uhum, é. A Nath perguntou se mioma pode ser um impeditivo para o parto normal. Nath, no geral, mioma não é impeditivo para o parto normal, mas precisa saber assim como é o seu mioma, qual o tamanho do seu mioma, como está o seu acompanhamento, existe Qual local, qual né? local, onde que ele está, então precisa saber assim ah, outros detalhes a respeito, né, de como mas se você tiver condições de ter uma boa equipe que te acompanhe, você tem grandes chances de ter um parto normal, mesmo tendo um mioma. Precisa saber mais detalhes sobre ele para realmente se certificar. Depende do bioma, se ele causa sangramento ou não, ele sangra ou não, como que ele foi tratado, como que ele está sendo tratado agora. Então, tem várias características aí que a gente precisa analisar, mas no geral não é um impeditivo. Precisa saber quem está te acompanhando também, tá? E nesse caso, só reforçando aí o que a Thais falou, é muito importante ter uma boa equipe alinhada com evidências, porque a importância disso está no fato de que tudo é um motivo para operar, né? Para uma assistência mais intervencionista. Então, se você não tiver uma boa assistência, você nunca vai saber se aquela cesariana é de fato bem indicada, né? Então, por isso a importância de uma boa assistência. Exato. Bom, outra coisa aqui é o medo do expulsivo, o medo do bebê sair, na verdade. E é engraçado, né? Que tem gente que tem bastante engraçado. Não é engraçado, gente, ter medo, mas é interessante que bastante gente tem mais medo do expulsivo. Você quer começar falando sobre isso, Didi? A Nath agradeceu. Imagina, Nath, é isso. Eu acho, primeiro falando que eu também acho engraçado porque a gente tá o parto inteiro, né, querendo que o bebê nasça, e chega na hora do expulsivo, dá aquele medinho, você fala, ai meu Deus, não sei se eu quero mais que esse bebê nasça, né?
É uma sensação estranha ali em poucos minutos. É normal ter esse medo, porque a gente fisiologicamente vai sentir coisas, né? A gente vai sentir uma pressão forte ali na hora dos possíveis, a gente vai sentir uma coisa diferente do que a gente estava sentindo até então, né? Até então a gente estava sentindo contrações uterinas que doíam ali na região, geralmente lombar, na região da barriga. E no período expulsivo, a dor é uma dor anal, né? Uma dor ali embaixo, que parece que a gente vai cagar o menino, né? E não é isso. Então é uma dor diferente que dá um pouquinho de medo. Junta com também, geralmente, junta com esse medo de fazer cocô, né? Que é o outro medo do parto. Então, a gente tem medo da forma que a gente sente essa dor. A gente tem medo de que seja cocô, né? E aí vai fazer cocô no parto e tal. Então, o expulsivo tem várias sensações aí estranhas de medo, né? Mas é muito Uhum. importante a gente entender como é o processo fisiológico do expulsivo para a gente perder esse medo, né? Medo, Você ia falar alguma coisa? porque tem a questão, né? A sensação muda e tem aquela sensação de queimação a hora que o bebê tá passando. Então você tem o medo do bebê passar e te rasgar inteira, né? A gente escuta É, mulher falando, nossa, ele vai me rasgar, me ajuda. Mas é importante entender e não ter medo do expulsivo, porque é exatamente isso que você quer, que esse bebê saia. vai, Você quer ele vai ter que ser expulso, não tem jeito, né? sair, gente. E ele tá, a pessoa tá lá coroada já. Ir para uma cesárea nesse momento é muito pior. É muito É muito. pior. Porque você imagina Uhum. você, nessa hora, criança já coroada, você ir para uma sala, você abrir a barriga e puxar a criança de volta. Olha, eu já assisti cesárea de expulsivo e assim, muito pior. Então é legal mesmo a gente trabalhar esse medo. E trabalhar também que cada mulher sente diferente, né? Existem sensações diferentes. A gente tem aí as mulheres. Fica aí a dica para vocês assistir o documentário Orgasmic Birth, que existem relatos de mulheres que tiveram orgasmo com o expulsivo, porque a região tá bastante irrigada de sangue ali, né? Tá mais próximo, tá fazendo ali pressão próxima. Então a gente tem relatos de mulheres que tiveram orgasmo. Tem relatos de mulheres que não tiveram orgasmo, mas tiveram prazer. Não sei qual foi a sua experiência, Didi, mas a minha experiência, o expulsivo foi a melhor parte do trabalho de parto. Para mim foi, eu não lembro. Hoje é difícil lembrar de dor em qualquer parte do trabalho de parto, na verdade, né? Mas a minha sensação, assim, memória afetiva, eu tenho uma sensação gostosa do expulsivo. Eu não tenho uma sensação de, meu Deus, que desespero do expulsivo. Claro, cada mulher vai ser diferente. Mas é legal vocês saberem disso também, que tem mulheres que vão ter mais prazer, que vão ter menos dor, que o expulsivo vai ser mais a parte mais tranquila. Não são poucas mulheres. E você trabalhar mentalmente para isso também vai te ajudar para chegar nesse ponto. Uhum. É essencial saber o que acontece mesmo, porque justamente para não se assustar, né? Porque a Tá falou esse ponto importante da queimação que a gente sente, né? Essa queimação, ela acontece quando o bebê coroa, né? A gente chama de coroar, que é quando a gente consegue ver a cabecinha do bebê e aí fica aqui, né? A entrada do canal vaginal fica como se fosse uma coroa no bebê. Então, por isso que a gente fala coroando. E quando ele chega nessa parte do, do nascimento, né? A gente sente essa queimação, que a gente também chama de círculo de fogo. Que a mulher sente queimar, 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 e ela tem essa sensação de que se ela empurrar, ela vai queimar mais, quando na verdade é o contrário. O bebê ela tá sentindo essa queimação porque o bebê está ali, e para ela não sentir mais, o bebê tem que sair dali, e não dá para voltar para trás. Então, o bebê tem que nascer. Não queremos que volte para Então, trás, por favor. não queremos, não queremos.
Então, a gente tem essa dupla sensação, assim. O meu expulsivo, eu sinto sei lá, eu não tive expulsivo porque eu não senti círculo de fogo, eu não senti puxos, assim, no período expulsivo. O meu expulsivo teve muita violência obstétrica e foi só push dirigido, né? Manobra de Valsalva. Então, eu não sentia os puxos, eu só simplesmente seguia ali o que as pessoas me falavam. Então, eu não lembro de ter sentido esses puxos, assim, o puxo involuntário que a gente fala que a mulher sente, né? Então, meu expulsivo foi meio estranho justamente por eu não ter passado pelas coisas que eu falo que a maioria das mulheres passam, assim, não tive essa experiência. Então, pra mim foi bem estranho, mas a gente vai sentir, né? Um parto sem intervenções, sem puxos dirigidos, a gente vai sentir quando o bebê já tiver, né, ali na pelve da mãe, na altura para nascer, né, quando tiver com dilatação total, a mulher vai começando a sentir os puxos aos poucos, né, no trabalho, no período expulsivo. Ela vai sentir primeiro puxos menores, assim, menores de tempo, assim, um puxinho mais curtinho, depois ele vai ficando mais longo e mais intenso, uma força mais forte. E o corpo vai fazendo isso automaticamente, né? Vai fazendo a gente sentir essa vontade incontrolável de empurrar. Então, é muito importante que a gente respeite essa parte fisiológica, tanto no sentido de não empurrar além, quanto no sentido de não ter medo de empurrar. Porque isso vai acontecer, né? Fisiologicamente, é como se fosse uma dor de barriga, ela vai acontecer, né? O expulsivo vai acontecer. E você também não precisa fazer uma força além do que você sente. Então, você respeitando ali os puxos que vêm, começam curtinhos e vão ficando mais intensos, mais fortes e mais demorados, você vai respeitando e assim a gente faz com que o expulsivo seja de fato fisiológico, mais benéfico para você, porque aí reduz as chances de você ter uma laceração ali no período expulsivo. É, e é normal, é comum que o bebê nasça, precise de várias contrações para nascer, nasce a cabecinha, depois nasce o resto do corpo. Às vezes tem bebê que escorrega e sai tudo de uma vez também. Não tem um padrão, né? Então, como não existe um padrão, o ideal é que a gente sempre respeite o que o nosso corpo está pedindo, né? Que a equipe deixe que você respeite esse processo, que você se deixe respeitar esse processo, ouvir o que o seu corpo está pedindo, justamente para que seja de forma mais tranquila. Tudo que o seu corpo pedir fisiologicamente vai fazer bem para você, né? Então é só se conectar com ele para você conseguir se sentir mais segura ali no que está acontecendo. Exato. A Júlia falou que também não sentiu, não lembra de sentir o círculo de fogo, essas coisas também. Eu também não senti. Às vezes a gente tem mais medo do expulsivo, ele vai ser o mais rápido, o mais simples, né, o mais tranquilo. Então, se preparem para isso também. Uhum. Outro medo que colocaram na caixinha é o medo de ser muito longo, de passar muitas horas em trabalho de parto. Porque a gente escuta, né? Nossa, 12 horas, 24 horas. E outra coisa que eu acho que a gente escuta bastante é ficou tantas horas sofrendo. Eu acho que isso aumenta o medo de ser longo. Porque né, as pessoas falam, ficou 12 horas ou 18 horas sofrendo. Então, acho que ajuda a lidar com esse medo, primeiro a gente fazer a diferença entre dor e sofrimento. São duas coisas diferentes, dor e sofrimento. E aí eu sempre cito, e aí a gente tem post também falando sobre isso, quem já fez stories falando sobre isso. Tem muita coisa que dói e que não é sofrimento. Exercício físico, eu faço balé, eu amo alongar. Alongamento é um negócio que dói e eu acho uma delícia. Eu falo, nossa, que gostosa. Ai, que dorzinha gostosa. Quando eu fazia também, para quem não sabe, eu sou formada em teatro. Então, eu tinha uma professora de corpo que ela falava assim, ai, sente essa dorzinha de prazer, descansa na dor. Então, são frases que me acompanham, assim, sobre dor e sobre aceita a dor, aceita essa dor. São coisas que me acompanham. Então, quando a gente separa dor de sofrimento, isso já ajuda a gente a pensar no tempo do trabalho de parto.
Outra coisa que ajuda a gente também é saber que o tempo do trabalho de parto não é o tempo do relógio. Não, eu costumo falar que a gente, sabe, Nárnia, vocês conhecem? A gente entra no guarda-roupa ali e aí a gente fica num tempo que é outro tempo, o espaço. É outro lugar, que a gente não vê a hora passando. Às vezes, 5 minutos, 10 minutos, parece que durou uma eternidade. E às vezes 10 horas parece que passou rapidinho. De repente você vê e já passaram 10 horas. Você nem percebeu. Então é outro tempo, o tempo do parto. Principalmente quem está entregue na experiência. Então, uma dica ótima para vocês é não ficar olhando para o relógio, porque o tempo do parto não é o tempo do relógio. É um tempo. Existe em grego duas palavras para tempo. Tem o Cronos e tem o Kairos, no grego antigo. O Cronos é o tempo do relógio, é esse que mede as horas. O Kairos é o tempo oportuno, o tempo exato, o tempo necessário. E o tempo do parto é o kairos, é o tempo oportuno, o tempo exato, o tempo necessário. Então, o tempo que vai durar o seu parto é o tempo que o seu corpo e o seu bebê precisam para esse tempo, para esse parto acontecer. E se você está entregue a essa experiência, você não vai nem ver essas horas passando. Não vai nem sentir, assim, as horas passando. Nem você e nem quem está ali na equipe também. Eu costumo falar que depois a gente tem até jet lag de parto. Eu demoro uns 3 dias para voltar a ver o que está acontecendo, porque é outro tempo, né? É outro tempo. Até para quem, realmente, até para quem tá na sala de parto ali acompanhando, o tempo muda, assim. Às vezes passa muito rápido, às vezes passa de forma mais lenta. A gente acha que passou 2 horas e passou bem menos. É justamente isso, né? E é justamente porque cada bebê precisa de um tempo, cada corpo precisa de um tempo de fato, né? O bebê precisa de todos esses processos. Ele precisa das contrações, que é o que causa dor. A gente precisa dar tempo para o bebê fazer a movimentação que ele precisa, os giros dele na pelve. É todo um processo ali fisiológico, biomecânico que está acontecendo e que a gente só, a única coisa que a gente consegue fazer é favorecer, né? Favorecer o ambiente, favorecer o conforto dessa mulher, favorecer esse processo. Mas na maioria das vezes é só isso que a gente precisa fazer, porque a mulher realmente vai precisar desse tempo entregue. E vocês não sabem o quanto é louco você ver a sua filha grande, sei lá, que nem a minha, né? Passaram-se 3 anos e hoje eu fico pensando, gente, pensar que eu fiquei vários dias, vários meses com medo de um dia que era o parto, sabe? Porque é uma coisa que passa assim tão rápido para uma vida toda que a gente fala, meu, É. o parto é um pequeno detalhe, sabe? É lógico, é um dia que vale a pena ser vivido, é um dia que a gente se transforma, né? Principalmente quando a gente tem uma boa experiência. É um dia que vale a pena ser vivido, mas é um dia muito, muito pequeno, comparado ao tanto que a gente vive com o nosso filho, tantas experiências, tantos olhares, tanta entrega que a gente tem, né? Com a aventura que é a maternidade, né? Então, é um tempo, se a gente for colocar nessa questão cronológica, assim, esse tempo do parto é ainda muito menor, assim, comparado à vida que a gente vive com o nosso filho, assim, sabe? Então, é um tempo muito pequeno, mas vale a pena ser vivido, principalmente quando a gente está preparado para isso, quando a gente consegue se entregar, quando a gente consegue desligar, né? Que é o mais importante no parto, desligar, né? Viver o processo sem racionalizar o horário, o que está acontecendo à nossa volta, simplesmente se entregar e sentir o processo, né? E existem algumas comprovações, né, algumas evidências científicas do que pode diminuir esse tempo também, né? A gente tem aí, o que a gente tem de estudos científicos? O acompanhamento de uma doula, cientificamente comprovado, diminui esse tempo. Isso não quer dizer que você vai ter um parto a jato, não quer dizer que, eu tenho uma doula, meu parto vai ser super rápido. Quer dizer que, às vezes, seu parto ia demorar 48 horas e demorou 24. Mas é comprovadamente
É cientificamente comprovado que a presença de uma doula, por exemplo, diminui esse tempo. Tem o estudo das tâmaras também, que a gente tem a questão da ingestão de tâmaras, ela diminui o tempo da fase latente, que é a primeira fase do trabalho de parto. Ter uma boa equipe, estar num lugar confortável, e aí não é mais cientificamente comprovado, mas eu vou falar um pouco da experiência com a doulagem. Geralmente, os partos em que a mulher se sente acolhida e num lugar assim, os partos que eu acompanhei, que a mulher se sente acolhida, que a mulher se sente segura, a tendência é serem partos mais com menor tempo. São algumas coisas, sim, que se a gente pudesse cercar, seria legal. A gente se cercar Uhum. disso, trabalhar a gente também, né? Isso ajuda É. bastante com relação e aí tem mais Agora, uma só falando mais uma coisinha aqui, ó, tá, sobre a questão de parto rápido, eu só queria falar para vocês que nem sempre uma experiência de parto rápido é uma experiência positiva também. Muitas vezes a Ai, mulher se prepara para viver uma experiência de parto, de trabalho de parto, para viver as fases do trabalho de parto. E aí ela tem um parto assim, ó, voando, que ela nem chegou no hospital, que a doula nem chegou na casa dela, que a equipe não chegou na casa dela, que tudo acontece assim, né, de uma forma muito alvoroçada e até assim, preocupante, porque a gente nascer, né, o bebê nascer de forma desassistida é preocupante, né, por mais que a maioria das vezes né, para que o bebê nasça e tal. Mas a gente fica preocupada de não ter uma assistência lá se você ou o bebê precisar de alguma coisa, né? Então tem essa tensão e tem o parto não vivido também, né? Que a mulher, quando se prepara, ela quer viver essa experiência. E aí ela fica com aquela sensação de, nossa, eu queria tanto saber como é, sabe, um trabalho de parto, e às vezes as coisas acontecem muito rápido a ponto de ela não sentir, né, não passar por isso. Então, nem sempre o parto rápido é um parto melhor, né? Tem casos e casos. Então, não dá assim, não dá para fechar tudo numa caixinha. Cada experiência é única e tem mulher que ama ter vivido partos super demorados, assim, partos longos, que amam essa experiência. Então, tudo depende do quanto você está entregue e o quanto você sabe o quanto aquele processo todo é importante, né, no geral. exato. Bom, e a última caixinha que tem é sobre o medo da amamentação. A gente sai um pouco desse assunto de parto, mas eu acho que também é um medo bem recorrente. E aí, sobre isso, gente, as mesmas coisas que a gente fala a respeito do parto serve para o puerpério e para a amamentação. Não existe melhor preparação para amamentar do que se informar. Você precisa entender como que é esse processo. Você precisa entender como que funcionam os primeiros dias do seu bebê. Estudar um pouco sobre saltos e picos de crescimento, saltos de desenvolvimento, picos de crescimento, vai te ajudar bastante. Estudar sobre como a primeira semana, principalmente, para um recém-nascido, como que acontece essa primeira semana do recém-nascido. Isso vai te dar mais segurança para a amamentação. Saber que, sim, é fisiológico, mas não é uma coisa tão intuitiva quanto a gente pensa que é. Principalmente porque a gente se afastou bastante do intuitivo, né? Então não é tão intuitivo assim. Que você pode precisar de ajuda, você pode precisar de ajuda na sala de parto, você pode precisar de ajuda na primeira semana. Não fique sozinha nesse processo. Procure ajuda, é muito melhor procurar ajuda, uma consultoria de amamentação logo nas primeiras dúvidas ou ainda na gestação. Você já procurar uma consultoria de amamentação para já se preparar com informações do que você esperar e falar assim, deixa eu ver se eu vou conseguir primeiro. E aí depois eu procuro uma consultora, caso eu Verdade. precise. Você está bem informada, muda muito o cenário da amamentação. Uhum. E a maioria das mulheres
relatam, a grande maioria realmente passam por perrengue, porque não é intuitivo. Exatamente, não é intuitivo. Hoje a gente sabe que existem técnicas, inclusive, que podem ajudar, né? Tem algumas técnicas aí envolvidas no processo de amamentação. E é muito importante a gente saber que a grande maioria dos problemas, né, que a gente encontra na amamentação, né, nos primeiros dias, seja ele dor, pega ruim, mamada não eficiente, a grande maioria desses problemas eles têm solução, né? Eles têm uma forma de solucionar. É importante que você tenha um profissional que consiga te ajudar nesse processo, porque muitas vezes, como ela não é um processo instintivo, na grande maioria das vezes, né? A gente tem aí mulheres que nunca amamentaram, né? E mesmo as que já amamentaram, cada experiência é única, cada bebê é único, então pode ser que também exista dificuldade no segundo filho. Então, ter um profissional que te ajuda nesse momento é muito importante, porque às vezes é um simples ajuste na amamentação, né? É uma simples conversa, alguma coisa que pode funcionar nesse cenário, entendeu? Às vezes não é uma coisa muito grande, te poupa aí de sofrimento, de dor, né? Porque a amamentação não precisa ter, não pode ter dor, né? A gente não consegue amamentar com dor, realmente, né? Mas para essas coisas, né? Pega a incorreta, tudo tem uma solução, né? Então tem uma pessoa, um profissional que pode te ajudar nesse processo. A gente tem aqui na EP, inclusive, consultoria de amamentação, se vocês precisarem, para dar suporte para vocês nesse processo, né? Considero muito importante, eu falando como uma pessoa que não tive suporte, não consegui amamentar e hoje teria feito tudo diferente. Eu recomendo. E eu acho que se eu pudesse dar uma dica, assim, para a gente perder o medo da amamentação, é isso, né? Ter essa informação e se preparar, assim, para os primeiros dias de amamentação, né? Que geralmente são ali os mais desafiadores, que você vai lidar com produção de leite e tal. E entender que o bebê, ele demanda bastante da amamentação nos primeiros dias, né? Porque eu, pensando na minha experiência, a minha bebê queria, né, mamar várias vezes por dia. E eu achava que tinha algum problema, sabe? Que a minha filha tinha vindo com defeito. E na verdade é assim, né? Nos primeiros dias de vida do bebê, o bebê vai mamar ali de 2 em 2 horas. A gente vai cuidar disso para garantir que o bebê tenha aí uma boa ingestão, né? Tenha um bom ganho de peso, para que ele não fique desidratado. Então a gente vai cuidar, né, para que o bebê faça mesmo essa livre demanda, mame várias vezes por dia, né? O estômagozinho do bebê é bem pequenininho, então não tem como ele mamar bastante para ficar horas saciado. Ele vai mamar de pouquinho mesmo, até porque o leite materno ele tem rápida absorção, porque ele tem bastante nutriente, né? Então o corpo absorve ali todos os nutrientes do leite materno. Então rapidinho o bebê já precisa mamar de novo, porque aquele leite já foi ingerido, já foi absorvido pelo organismo do bebê. Então é assim, é um trabalho de formiguinha, de poucas e poucas horas a gente vai amamentar o bebê de pouquinho em pouquinho, porque justamente por isso, né? Porque o bebê ele tem a capacidade gástrica ali bem pequenininha. E eu acho que essa primeira parte assusta um pouco, assim, mas se a gente vai lá sabendo, né? Sabendo que é assim, a gente fica um pouco mais tranquilo. Aí você já vai lá passar o seu dia preparando uma série para você assistir enquanto você amamenta. Entre uma mamada e outra, você descongela uma comida para você almoçar. Você sabe que daqui a pouquinho o bebê vai querer mamar de novo. E aí você vai se preparando para esse processo, né? Quando a gente sabe como funciona, quando a gente tem consciência, acaba sendo um pouco mais leve. Então, eu acho importante a gente se preparar, sabe? É verdade. E assim como a grande parte das mulheres tem realmente dificuldade com a amamentação, essa mesma grande parte de mulheres, elas são beneficiadas com assim, um detalhe, às vezes é só um manejo, são dicas pequenas que vai mudar totalmente o quadro, assim, totalmente a situação. A gente escuta muito sobre pega e todo mundo meio que tá familiarizado, quem quer amamentar, tá familiarizado com a pega, mas quando você vai ver na prática, a gente não entendeu muito bem.
E aí a gente não entende, por exemplo, a posição que isso influencia na pega, tanto a posição da mãe quanto a posição do bebê, as diferenças entre as sucções. Porque às vezes a mulher fala assim, ah, meu bebê passou, ele mama muito, mas ele não tá ganhando peso, por exemplo, ou não tá fazendo xixi, não tá fazendo cocô. E aí, muitas vezes é porque o bebê não está fazendo uma sucção nutritiva. Existem dois tipos de sucção, que é a sucção nutritiva e a não nutritiva. Então, sabe, às vezes se informar, uma preparação na gestação faz muita diferença e ter um acompanhamento logo nos primeiros dias também faz muita diferença na amamentação. Esse medo é real, esse medo é porque a gente vê a grande maioria das pessoas ao nosso redor que não consegue, e aí não conseguem, não é porque elas não quiseram, mas muitas vezes porque não foram encorajadas, não tiveram apoio, não tiveram rede ao redor, tiveram palpites assim, desnecessários. E de novo, a culpa não é sua, a culpa é do sistema e da sociedade, na grande maioria das vezes. Uhum, verdade, Bom, infelizmente é. que a gente tinha separado como tema aqui, que veio das caixinhas e que são que a gente viu aí entre as maiores dúvidas, os maiores medos, a gente falou. Se você tiver alguma coisa, você pode colocar ou na caixinha pra gente ou nos comentários. E aí, de novo, né, gente, se informar, ter conhecimento, saber um pouco mais sobre o processo, isso te ajuda. E a gente tem isso no nosso curso, lá no nosso programa Bem Nascer, que a gente agora vai abrir o carrinho durante as lives. Para quem não comprou lá no lançamento, ter a chance de comprar. Esse programa é um programa bem esmiuçado, assim, a gente fala desde o começo, assim, do qual é a realidade obstétrica do Brasil até a amamentação. A gente está subindo mais algumas aulas para o programa, são 16 módulos, e já temos ideias de mais aulas também, para uma ótima preparação para o parto. Então, até amanhã a gente tem 24 horas para quem quiser adquirir esse programa. Vocês perderam o bônus, perderam o desconto que teve no lançamento, mas o programa continua sendo muito bom e o nosso carrinho está aberto para quem quiser. E a gente quer agradecer muito quem estava aqui com a gente, mais esse aulão, e convidar vocês a colocar na agenda e chamar outras pessoas para participarem também. Coloca na agenda e toda quinta-feira, às 21 horas, tem aulão, tem informação. Nós estamos aqui para vocês. É isso aí, gente. Obrigada por participar com a gente, tá? O link para o curso Bem Nascer, né? Para o programa Bem Nascer, tá lá na nossa bio, tá? Se vocês tiverem interesse em adquirir, tá lá. E se vocês quiserem dar sugestões pra gente de temas para o nosso aulão de quinta, eles são feitos para vocês. Então, o que vocês tiverem de dúvida e quiserem trazer como assunto aqui para as nossas lives de quinta, pode mandar pra gente por direct, que a gente prepara aqui um aulão para você, pra gente desvendar todos esses mistérios aí do nascer juntos aqui, tá bom? Obrigada para quem ficou aqui. Adorei a presença de vocês e até a próxima quinta-feira. Até a próxima. Obrigada, gente. Um beijo e boa noite. Obrigada, um beijo. Boa noite.